Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, sou a irmã Aurinete. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Este canal é de Deus para a sua vida. Meus irmãos, deixa eu compartilhar com vocês algo que Deus ministrou no meu coração para mim mesma e espero que vocês se identifiquem também. Meus amados, eu estava pensando aqui naquela mensagem de Marta e Maria, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim, meus irmãos, olha só. Depois eu falo o que Deus ministrou no meu coração para mim mesma. E aconteceu que, indo ele, Jesus, de caminho entrou numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a palavra de Deus, sem o Espírito Santo revelar, se torna assim complexa. Depois a gente vê. Depois que o Espírito Santo revela, fica tudo claro, tudo diferente. Nem tudo é literalmente aquilo, né, meus amados? Se Jesus chegasse na minha casa hoje, eu já tendo conhecido essa mensagem, eu receberia de uma maneira que Marta recebeu. Mas o que se torna complexo, o que me torna difícil de entender, meus amados, é que Jesus, ele estava com a missão do Pai, tudo bem, o que queria que as pessoas ouvissem a palavra de Deus, mas ele, como homem, ele sentia fome. E aconteceu que, indo ele a caminho, ele ia a caminho, ele estava cansado, né? Aquela pessoa que morava vizinho e entrou na casa de Marta. Marta já sabia que quando ele entrou na sua aldeia, ele estava com fome, ele estava necessitado também de alimento como homem. Eu ficaria conversando com Jesus, meus irmãos, mas o meu sentido talvez não ficasse só nisso. Se eu tenho que alimentar Jesus, é bem complexo. Meus amados, mas eu começo a entender essa mensagem da forma que Jesus passou, que a prioridade mesmo é o reino de Deus. A gente deve se sacrificar. Ele ali estava sacrificando, saciar a sua fome, quando queria que Marta ficasse fazendo a mesma coisa de Maria ali com ele. Entendeu, meus irmãos? Jesus sempre renuncia a ele mesma pelo reino de Deus. O que ele estava passando para Maria era muito mais importante do que ele ser servido por Marta, do que saciar a sua fome. Jesus, ele não queria perder a oportunidade. E ele ali se agradou de Maria e mostrou que Maria estava fazendo a melhor parte, escolheu a melhor parte, que Marta estava muito afadigada. Meus irmãos, muitas vezes, a nossa intenção é boa para com Deus. A gente pensa que está fazendo certo, mas lembremos que a prioridade é ouvir a palavra de Deus, é dar crédito à Bíblia, é dar crédito à palavra de Deus, é parar ali, fazer renúncia dos nossos quefazeres, deixar toda a nossa fadiga de lado. Não importa quem é que a gente tem que servir. E quando a gente tem uma única oportunidade, tem que fazer uma escolha, façamos a escolha de Maria. Isso se aplica, meus irmãos, dentro do nosso lar, temos que largar tudo para ir ler a Bíblia e orar. Meus irmãos, essa história é diferente. Ali Jesus estava de passagem. Estava pregando a palavra de Deus que saía naquele tempo só da boca dele. Não tinha ali a palavra de Deus do jeito que é hoje, completa. Toda a história de Jesus aqui na Bíblia, meus irmãos, nós temos que selecionar hoje em dia um tempo para ler, um tempo para se dedicar e fazer nossos quefazeres, mas tudo sem fadiga. Mas enfim, naquele tempo, Jesus entrar naquela aldeia era uma oportunidade única para se ouvir a palavra que Jesus estava pregando, que era o reino de Deus. Ele estava cumprindo seu ministério e cumpra o seu também. Hoje a gente pode administrar a nossa vida bem direitinho e dar tempo tudo, meus irmãos, porque a palavra de Deus está aqui, ó, guardadinha, para na hora que a gente
cumprir nossas obrigações, também tem que tirar um tempo para Deus. Não é deixar de cozinhar para o esposo, não é deixar de trabalhar, não é deixar de atender seus clientes, não é deixar de procurar emprego, não é ficar só em casa, não é isso. Mas priorize a Deus, faça suas obrigações, mas tire um tempo para Deus, um tempo bem especial, priorize Deus. Eu terminei tudo, agora eu tô livre, vou assistir TV. Priorizar Deus não é no seu tempo vago e assistir TV não, ou fazer outras coisas. Coloque Deus na sua lista de prioridade. Faça renúncia de você mesma. Faça renúncia do que você gosta. Faça renúncia de algumas necessidades. Tire um tempo para Deus. E aí Deus começou a ministrar no meu coração tantas coisas. Chega alguém na sua casa. E o que você se importa? Só botar as pessoas para se divertir, para passear, para comer. Porque, meus irmãos, eu recebo as pessoas só botando para comer. Eu acho que isso é um grande defeito. Às vezes eu sou parecida com Marta, sim, meus amados. Essa palavra falou muito comigo hoje, se renovou dentro de mim. Uma palavra bastante conhecida, né? Mas Deus, ele falou profundamente ao meu coração. Eu aprendi hoje, meus amados, meditando nessa palavra, inspirada por Deus. Deus ministrou no meu coração que quando alguém vem na minha casa, nem sempre o que elas precisam é aquilo que eu sempre estou oferecendo. Quando as pessoas vêm na nossa casa, meus irmãos, na casa de um cristão, o que eles nem pedem, mas que sempre vai ser necessário para eles, que às vezes vem gente fria na nossa casa, meus irmãos, que nem acham que o que necessitam é isso que Jesus está dando. Mas enfim, eu entendo hoje que não precisa a pessoa pedir, não precisa demonstrar que precisa daquilo, mas é atenção, né, meus amados? Ficar ali perto, ouvindo a pessoa, dando uma palavra, interagindo, aconselhando e principalmente levando a palavra de Deus ao seu coração, fazer culto doméstico. Isso é o que Deus botou no meu coração para fazer quando as pessoas me procuram, quando as pessoas vêm na minha casa. E com tudo isso, meus irmãos, todos são edificados, todos são fortalecidos, todos são alimentados das duas formas, porque a gente não vai também morrer de fome. Lógico que eu vou fazer o almoço, o jantar, o lanche daquelas pessoas, mas a gente não pode pensar só nisso, só em servir dessa forma. Tem que ter um alimento espiritual. E se for preciso aquelas pessoas se sacrificarem ali sua fome, esperar o horário, mas priorizar as coisas de Deus, eu vou fazer sim. E algo muito importante que Jesus falou para Marta, que Maria escolheu a melhor parte, e é algo que não será tirado de Maria, meus irmãos. A palavra de Deus penetra no nosso coração e transforma. Eu fui muito afadigada, meus irmãos, em receber pessoas na minha casa. Já aconteceu de irmos para aniversário, eu e minha família, né? E aí no final, quando termina tudo, a gente nem orou pela pessoa, a gente nem orou pela aniversariante. Já teve muitos tempos que tudo para mim era oração. Isso daí aborrecia algumas pessoas, sabe, meus irmãos? E aquilo dali foi usado para me parar. E aí eu comecei a abolir isso das minhas reuniões, das minhas visitas, sem perceber. Sendo que essa é a melhor parte, abençoar as pessoas, orar pelas pessoas. Se um não recebe, 3 recebe. E se 3 não recebe e 1 recebe, tudo bem, ótimo. Fizemos a melhor parte. Eu estou vivendo num período, meus irmãos, de renúncia. Eu sacrifiquei o meu Isaac. Eu vou falar para vocês que eu não falei no outro vídeo. Eu estou fazendo voto com Deus que por um ano eu nem corto meu cabelo e nem pinto. Mas para você, grande coisa, Isaac. Meus irmãos, Isaac de hoje, que Deus nos pede, não é igual o Isaac de Abraão, não. Que ninguém hoje tem aquela fé, não. Se para você não é sacrifício pintar o cabelo ou cortar o cabelo, para mim pode ser. Se para você não é sacrifício alguém renunciar às redes sociais, deixar de mexer no Instagram, porque eu já vi pessoas fazerem esse sacrifício para Deus, para aquela pessoa pode ser. E é assim, meus irmãos, o que é sacrifício para um não é para o outro, mas para mim, Deus sabe. Deus me pediu esse sacrifício, meus irmãos, e eu ainda pintei o cabelo. Eu estou aqui para dar uma de santa para vocês? Não, eu quero que vocês se identifiquem com as minhas fraquezas, porque eu não estou aqui para ser a santarrona, só porque eu estou aqui no YouTube pregando a palavra de Deus para vocês, não.
Eu vou mostrar o que eu sou, o que eu vivo, a minha realidade, as minhas fraquezas. Vou mostrar para vocês também como eu supero e vou estar aqui sempre mostrando que Deus me ajuda a superar, que Deus me dá vitória, que Deus é fiel. Meus irmãos, e fraqueza não significa caiu no pecado, tá no mundo. Não é. Todos nós passamos por lutas espirituais, por dificuldade, por perseguições que a gente tem dias que tá cabisbaixo, mas muito mais na vida do crente é tá a cabeça erguida. Isso é a coisa certa. Para a glória de Deus, eu tô muito mais cabeça erguida do que cabisbaixo. Mas quando eu tiver cabisbaixa, meus irmãos, eu não vou negar para você não. A minha vida pode ser um testemunho para muitas vidas, porque eu não fico ali com a cabeça baixa, o Senhor me ajuda, me ergue. E eu quero passar sempre isso aqui para vocês. Pois é isso, meus irmãos, tá com um mês que Deus falou comigo, que eu não pintasse meu cabelo. E aí eu já tava com o cabelo mostrando, acho que tem até uns shorts aí, o meu cabelo mostrando aqui os branquinhos, tudo mais, porque eu tenho 50 anos, né? Pode não parecer, mas eu tenho. E aí aqui é cheio de cabelo branco. E eu, como sou cabeleireira, né? Eu quero ser um exemplo para as minhas clientes, tudo mais. E aí, meus irmãos, eu sempre mantive, né, os cuidados com o meu cabelo e eu não sinto que isso é pecado. Mas há uma vaidade em mim nisso. E Deus percebeu que para mim isso é um sacrifício que iria agradar a Ele se eu largasse. E aí, meus amados, quando Deus pediu para que eu não pintasse meu cabelo, que assim Deus iria me usar poderosamente naquilo que as pessoas estão necessitando, eu ia orar, Deus ia agir. Mesmo assim, eu ainda pintei meu cabelo esses dias. Eu não fiz não tinha feito nenhum voto com Deus, eu estava orando pedindo confirmação. Sabe, meus irmãos, querendo assim rejeitar, mas sabendo que era Deus que estava falando, será que é Deus que está falando? Meus irmãos, quando a coisa é boa, a gente diz assim, é Deus que está falando. Mas quando a coisa é de sacrifício, a gente quer fechar os olhos para as coisas que Deus está falando. E foi o que eu fiz. Deus que me perdoe por isso. Aí eu pintei meu cabelo, eu acredito que Deus é misericordioso. Mas, meus irmãos, quando eu pintei meu cabelo, senti uma culpa tão grande em mim. Oh, Jesus, como eu senti uma culpa. Oh, Jesus, como eu senti uma culpa, meus irmãos. Senti uma culpa, porque eu queria ter o meu cabelo dessa cor. E eu disse, agora eu não pinto mais meu cabelo durante um ano. Porque, meus amados, eu não tive coragem, eu não me senti forte o suficiente para ser a vida toda. Porque melhor para Deus nunca fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Né, meus amados? A Bíblia já diz isso. E eu tenho muito temor. Eu fazer voto para eu não cumprir, eu vou entregar o meu Isaac ao meu Senhor. Tá aqui, Senhor, meu cabelo. Além de eu não pintar, que Deus pediu só para eu não pintar, eu ainda ofereci o sacrifício de não cortar. Então, por um ano, eu não vou pintar e não vou cortar. Até o dia 2 de março de 2024, viu, meus irmãos? Eu estou com esse voto. Eu posso prolongar, deixar meu Isaac com Deus, entregar, fazer esse sacrifício? Posso, mas eu só posso dizer que continuo depois que se cumprir um ano, saber como é que eu tô espiritualmente, saber se eu tô liberta desse apego, né, meus irmãos? Porque você sabe, meus irmãos, que Deus cobra a gente, pede a gente aquilo que a gente é apegada, senão não seria sacrifício. Tipo, se eu não tô nem aí mais pro cabelo e tem outra coisa que é sacrifício eu entregar, eu vou pensar naquela outra coisa. E Deus também. E vocês ficam, meus irmãos, com esse testemunho. Quando for fazer voto com Deus, tenha compromisso, só faça aquilo que você pode cumprir. Não diga nada para sempre, porque você nunca sabe o dia de amanhã, a fraqueza que você pode viver. Mas faça sacrifícios a Deus. Entregue o seu Isaac, faça propósito. Aí, com isso, meus irmãos, eu fiz um pedido a Deus. Eu peço para que Deus a cada dia venha me ungir para fazer a obra do Senhor com poder, para orar e acontecer, para eu, em nome de Jesus, expulsar demônio, para que eu ore, em nome de Jesus, as vidas sejam curadas, como sempre Deus me usou nessa área. Eu quero que Deus reforce esse poder dele na minha vida, porque Deus, ele entregou todo esse poder aos seus discípulos. Mas busca avivamento daquele do dia do Pentecoste, meus irmãos. Que seja permanente na sua vida. O avivamento do Senhor seja cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo.
E os dias são maus, o diabo às vezes quer atrapalhar o agir de Deus, o poder de Deus na nossa vida, né, meus irmãos? E aí os sinais de Deus acabam não vindo tanto. Mas quando isso acontecer, faça sacrifício, entregue seu Isaac, para que Deus use você poderosamente e que o nome de Deus seja sempre glorificado através da minha vida e da sua vida. Amém, meus amados? Meus irmãos, pois somente até aqui. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Ative aqui o sininho das notificações. Que Deus abençoe você poderosamente, a sua família. E até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Amém.